pessoas ou mais pessoas se comunicando, uma comunicação fechada, não é aberta ao público, mas uma comunicação realizada à distância, né? Antigamente, quando nós falávamos em comunicação telefônica, nós pensávamos na comunicação tradicional de uma pessoa ligando para outra, né? Ou quando nós pensamos na interceptação telemática, a gente pode pensar uma pessoa mandando um e-mail para outro, mas não necessariamente precisa ser assim. Hoje é cada vez mais comum conversas telefônicas em que você coloca 4, 5 pessoas na mesma conversa, embora cada uma esteja num lugar diferente, e-mails que você manda para grupos de e-mails, mensagens de WhatsApp que você manda para grupos de WhatsApp, né? Compartilhamento de e-mails e planilhas, etc., com 3, 4, 5 destinatários. De qualquer forma, e esse é um ponto que me parece importante, ela é uma comunicação fechada. Ela não é uma comunicação aberta. E a ideia, então, pode ser que eu posso ter um terceiro que não participava daquele processo comunicante, não era nem o emitente da mensagem, nenhum dos destinatários daquela mensagem, e que irá se intrometer naquele processo comunicativo, né, e, portanto, obter o conteúdo daquela mensagem, seja de voz, no telefone, seja telemática. Então, quando nós pensamos em interceptação telefônica, né, os italianos usam uma expressão que me parece que reproduz bem isso que eu quero dizer, essa ideia. Ele fala que o direito de liberdade de comunicação telefônica, sem a intromissão de terceiros, que não são os sujeitos daquele processo comunicativo, que ele garante a riservatezza, isto é, o direito de uma comunicação reservada. Se eu ligar para Clarissa, ou se eu fizermos uma chamada, eu, Clarissa, Alexandre e Vitor, somos nós que podemos participar dessa conversa. Nenhuma outra pessoa pode participar. Por quê? Porque os sujeitos desse processo comunicativo escolheram falar entre si. Eu estou querendo falar só com a Clarissa, eu liguei para a Clarissa. Eu quero falar com a Clarissa, com o Vitor e com o Alexandre, eu liguei para a Clarissa, para o Vitor e para o Alexandre. Né? Então, não ligamos para o Gabriel. Então, se o Gabriel interferir na nossa conversa para captar o conteúdo da manifestação de pensamento que nós estamos realizando naquele momento, isso é uma interceptação. E aí, quando um terceiro interfere num processo comunicativo, nós temos uma interceptação, independentemente do meio. Pode ser uma interceptação telefônica, pode ser uma interceptação telemática. Né? Uma outra situação distinta, né, é quando um dos interlocutores grava, registra a sua própria conversa. Então, eu ligo para a Clarissa liga, grava a conversa. Quantas e quantas vezes nesses telemarketings, nesses coisas de cartão de crédito, cancelar plano de telefone, essas coisas insuportáveis que nunca dão certo, quando você liga, ele fala assim, para a sua segurança, esta conversa, informamos que essa conversa está sendo gravada. É um dos interlocutores que está gravando a própria conversa. Então, nesse caso, né, em que nós temos, né, um dos interlocutores, né, gravando a própria conversa, né, não é um terceiro que está se intrometendo nessa conversa, nesse processo de interceptação, não está mais em jogo o inciso 12 do artigo 5º da Constituição. O que pode estar em jogo é o direito à privacidade. Né? Então, neste caso, né, nós temos uma gravação telefônica, nós temos uma gravação ou um registro telemático. E a doutrina ainda faz referência à escuta telefônica, ou não teria muito como ser escuta telemática, porque escuta dá mais a ideia de obter os sons, mas que seria quando um terceiro, com a autorização de um dos interlocutores, grava aquela conversa. O que me parece importante distinguir, e menos pelo nome, e mais por entender
qual o fundamento constitucional envolvido, é que, se nós formos fazer uma leitura do inciso 12 da Constituição, embora ele se preste a várias leituras, né, a posição que me parece mais correta é que o inciso 12 ele tutela exatamente esta liberdade de comunicação à distância, né? Ele trata, na minha forma de entender, embora isso gere depois problemas hermenêuticos, de processos comunicativos à distância, né? Eu coloquei aqui no chat para nós lermos juntos. É inviolável o sigilo da correspondência, portanto, comunicação epistolar, cartas, no papel, mandar carta para alguém, o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vamos deixar a segunda parte do dispositivo de lado. A mim parece que ele trata de 4 processos comunicativos. Comunicação postal, que é o que ele chama de sigilo da correspondência, comunicação telegráfica, comunicação de dados e comunicação telefônica. E qual é a ideia desse dispositivo? É justamente preservar isso, né, que os italianos chamam de riservatezza, a conversa reservada. Ele é diferente do inciso 10, que trata da privacidade, porque a privacidade ela envolve, né, fatos, comportamentos, assuntos, a privacidade, a intimidade, que eu quero manter fora do conhecimento geral. A liberdade de comunicação à distância, ela, ao meu ver, não tutela só o segredo. Porque se eu ligar para o Vitor e ficar falando para o Vitor, pô, Vitor, você viu que beleza, o São Paulo, depois de um tempão, na segunda-feira, ganhou do Corinthians e tal, eu não estou tratando de um assunto privado, eu não estou tratando de um assunto reservado, eu não estou conversando com o Vitor sobre um segredo, mas eu tenho a liberdade de ligar para ele e falar só com ele. E eu não quero que outras pessoas se intrometam nessa conversa. Como eu podia estar ligando para o Vitor e falando, pô, Vitor, olha, aconteceu um negócio chato, acho que eu vou me separar da minha mulher, eu traí minha mulher, estou apaixonado por outra pessoa. Aí eu tenho a liberdade de comunicação telefônica e também estou comunicando um fato da minha vida privada. Mas a proteção da liberdade da comunicação telefônica independe do conteúdo comunicado, né? E vejam que tanto o que nós temos um crime de violação indevida das comunicações telefônicas na própria lei que trata da interceptação telefônica, e esse crime não ocorre só se o conteúdo que for violado for privado ou secreto. Ele ocorre pelo fato de uma terceira pessoa, de forma não autorizada, é claro, vocês viram a parte final do dispositivo, não se trata de um direito absoluto, ele pode ser legitimamente restringido com ordem judicial, e é isso que nós vamos examinar na sequência, de ter ordem judicial. Aí tudo bem, se não tiver, mesmo que o assunto seja público, há interferência naquele processo comunicativo. Por quê? Porque eu tenho o direito que um terceiro não interfira na minha conversa. Agora, se eu ligo para o Vitor e falo alguma coisa para o Vitor pode gravar aquela conversa? A mim parece que sim. Ah, mas você estava conversando com ele. Sim, mas eu escolhi conversar com ele. Então, eu escolha bem quem são os meus confidentes. Aí, se o Vitor é o maior fofoqueiro e eu liguei e falei para ele desavisadamente, é o problema meu. Eu que ligasse para a Clarissa, que sabe guardar segredo. Agora, o que pode haver de problema na gravação por um dos interlocutores é quando um desses interlocutores realiza uma comunicação com algo protegido por um sigilo legal.
Então, vamos imaginar agora o exemplo contrário. O Vitor me liga e fala, pô, professor, fiz uma besteira, olha, pô, eu estava dirigindo aqui embriagado e a polícia me pegou, o senhor pode me defender e tal? Eu falo, não, Vitor, tudo bem, ó, você soprou no bafômetro? Não, pô, eu falei que eu não era obrigado. Eu falei, não, então que bom, vamos ver esse processo e tal. E eu gravei essa conversa do Vitor. É uma relação cliente-advogado. Posso gravar a conversa? Posso, como o Vitor também pode. Só que se eu, que sou o detentor desse sigilo, revelar essa conversa para alguém, essa revelação se torna ilegal porque eu estou violando a relação de sigilo cliente-advogado. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil impõe o dever de sigilo, o Código de Ética da Advocacia impõe esse dever de sigilo, e nós vamos até diferente do Código de Processo Penal, que no caso do testemunho, diz que a pessoa que tem o dever de sigilo pode depor, se liberada do sigilo pelo interessado. O nosso Código de Ética diz que nós não nos liberamos do sigilo. Então, ainda que o Vitor diga, não, Gustavo, tudo bem, pode contar para quem você quiser isso que eu te falei, eu, por dever ético, por norma deontológica, não posso revelar. Então, acho que é importante nós distinguirmos estas situações para que nós entendamos sobre qual matriz constitucional nós estamos. Então, Vitor, vamos falar do inciso 12, que essa é, vamos dizer assim, a grande discussão, e ela envolve interceptação. O problema não está na interceptação telefônica, está nas outras formas. Eu vou até reproduzir aqui de novo o inciso 12, né? O inciso 12 diz: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, vírgula, de dados e das comunicações telefônicas, vírgula, salvo no último caso, e aí vem por ordem judicial. Toda a discussão é o que é o salvo no último caso. Tem 3 correntes de interpretação. Tá? Tem uma primeira corrente que diz, eu trato de 4 processos comunicantes, correspondência, telégrafo, dados e telefone. Se eu falo salvo no último caso, o último caso é a telefônica. Então, o próprio legislador constituinte teria feito uma ponderação e ele expressamente teria sopesado potenciais conflitos de direitos constitucionais e dito, eu vou escolher permitir a restrição só no último caso. A lógica disso seria o quê? Comunicações por correspondência, telegráficas e de dados seriam invioláveis, absolutamente invioláveis. E já dá para a gente antever o problemão, porque hoje em dia, cada vez mais as pessoas não usam o telefone para ligar, conversa telefônica e falar para alguém, e a gente usa cada vez mais comunicações de dados. Né? Aliás, hoje, do ponto de vista prático, né, eu ligo para comunicar voz à distância por alguém pelo WhatsApp. Só que isso, tecnicamente, não é uma comunicação telefônica, é uma comunicação de dados, né? Dados digitais de voz. Não é um telefone, vamos dizer assim, estrito senso. A segunda interpretação que o ministro Marco Aurélio deu num voto é a seguinte, ele diz que o dispositivo tem, eu acho que foi uma interpretação de trás para diante. Ela chega num bom resultado, mas é igual aquele aluno que cola o resultado do problema de matemática do outro, sabe o resultado final que ele quer chegar, e depois ele tem que voltar dando uma fundamentação de trás para frente. O ministro Marco Aurélio disse, o dispositivo tem 2 partes. Ele se apega a uma vírgula. Ele diz, é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, vírgula. Esse seria a primeira parte, o primeiro caso. De dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Então, ele diz, o último caso é de dados e telefônicas. Então, comunicação postal e telegráfica seriam invioláveis, porque seria, vamos dizer, o primeiro caso, e aí depois da vírgula, de dados e telefônicas seriam o último caso. Então, por essa interpretação, o ministro Marco Aurélio diz, é possível a interceptação de dados. Né? Essa seria, vamos dizer assim,
a segunda corrente. E uma terceira corrente, que me parece que não se apega muito ao sentido literal do dispositivo, mas mais a uma interpretação teleológica do dispositivo, contextualizada historicamente, que diz o seguinte, a qual eu particularmente me filio. Só antes fazendo uma ressalva. A professora Ada, que trabalhou, auxiliou na Constituinte, com a redação de vários dispositivos, ela disse que esse dispositivo tinha uma redação diferente. Que esse dispositivo era inviolável sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, né? Salvo por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Ou seja, então ela disse que a redação original proposta, ela tratava claramente de 4 processos comunicativos. Então ela falava sigilo da correspondência, porque é a redação tradicional, correspondência epistolar. Mandei uma cartinha aqui para alguém. E depois os outros eu chamava de comunicação. Então por isso aparecia só uma vez a palavra comunicação. E das comunicações, aí vinha telegráficas, de dados e telefônicas, salvo, não tinha no último caso, por ordem judicial nas hipóteses e formas. Então, ficava claro que eu tinha 4 processos comunicantes e eu poderia restringir os 4 por ordem judicial e desde que houvesse lei prevendo. Só que no processo constituinte, isso também, numa interpretação histórica, reforçaria que seria só interceptação telefônica, optou-se por permitir a restrição só da interceptação telefônica. Então, por isso que inseriram daí a palavra comunicação antes do telefônica e no último caso. Né? Porque daí eu queria dizer, se eu deixasse inviolável sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dado e telefônicas, salvo no último caso, poderia parecer que o último caso seria comunicações telegráficas de dados e telefônicas. Então, por isso que eu reforço e repito a palavra comunicações antes do telefônica, para dizer que no último caso seria só comunicação telefônica. Então, a mim parece que sim, o propósito do legislador constituinte foi permitir a restrição só da comunicação telefônica. E há um texto muito bom do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior sobre sigilo, em que, embora a destinação do texto era sobre o problema do sigilo bancário e fiscal, mas que o professor Tércio dá a seguinte interpretação para esse dispositivo e que me parece historicamente muito razoável, que é o seguinte: o dispositivo trata de 4 processos comunicativos. Dos 4 processos comunicativos, e vamos nos colocar no final da década de 80, início da década de 90, né? 3 desses 4 processos comunicativos, o conteúdo comunicado, isto é, o teor daquela manifestação de pensamento, se consubstanciava em algum substrato passível de ser apreendido. Eu poderia apreender a carta, eu poderia apreender o telegrama que alguém recebia, e eu poderia apreender os dados que foram comunicados. Nós estávamos falando, não tinha cloud, não tinha nada, eram grandes centros de grandes empresas de comunicação de dados e que os dados permaneciam apreendidos nos computadores, permaneciam gravados nos computadores ou servidores daquela empresa. Só que a comunicação telefônica, ela não se perenizava em nenhum substrato que eu pudesse apreender depois. Então, o que o professor Tércio diz no artigo dele? Eles, olha, interferir instantaneamente, em tempo real, no processo comunicante é mais gravoso do que buscar e apreender só aquilo que eu tenho interesse posteriormente. Então, eu só posso fazer uma intervenção mais gravosa, interferir no processo comunicante, quando não é possível obter o mesmo resultado por uma intervenção menos gravosa. E aí ele diz, então, como eu posso apreender a carta, como eu posso apreender o telegrama, e como eu posso apreender os dados, porque eles vão estar armazenados em algum dispositivo eletrônico,
Para estas três, eu não posso fazer a interceptação no momento do processo comunicativo. Mas a conversa telefônica, como ela não se pereniza em nenhum suporte, se eu não puder interceptar o processo comunicante e obter o conteúdo da comunicação quando ele se realiza, eu não tenho outro meio de obter o conteúdo daquela comunicação. O que me parece absolutamente correto do ponto de vista do estado da tecnologia naquele momento. Só que hoje, e esse é um grande drama, se nós formos fazer uma interpretação literal do artigo 12, eu diria, sei a opinião de vocês, só pode ter interceptação telefônica. Lendo o inciso 12, me parece, eu entendo a interpretação do ministro Marco Aurélio, mas ela é forçada. Se apegar naquela... Né? Me parece claro, inclusive pelo reforço de repetir a palavra comunicação antes da telefônica, que no último caso é só a telefônica. Só que hoje nós temos uma série de situações de comunicações de dados telemática que os dados não ficam armazenados em nenhum suporte. E, portanto, eu não vou conseguir obter o conteúdo daquela comunicação. Por maior que seja, e deve ser cada vez mais, né? Esse era o texto da nossa aula de hoje, retrata um pouco disso, né? A preocupação com a privacidade, com esse avanço cada vez maior que a tecnologia possibilita perante a nossa intimidade, perante a nossa privacidade, né? Não me parece que a gente possa ter um processo comunicativo absolutamente indevassável. Ou melhor dizendo, não é nem tanto um processo comunicativo. É que o conteúdo de uma comunicação à distância possa se realizar de impossível, afinal, obter o conteúdo daquilo que foi comunicado. Então, diante dessa nova tecnologia, que realmente não era imaginada pelo legislador constituinte em 88, havendo meios de comunicação de dados, e cada vez mais serão de dados, né? Logo, acho que vai chegar uma hora que o telefone propriamente dito vai estar sepultado. Se você não puder fazer essa interceptação... obrigado, Eduardo colocou o texto aqui do professor Tércio. É tudo que a criminalidade organizada, terrorismo, etc., quer para poder se desenvolver livremente. Então, confesso que eu tenho um receio que essa minha interpretação possa ser uma interpretação que, com todas essas ressalvas, procurando adequar isso, seja uma interpretação que viola a Constituição. Pode ser que sim, pode ser que admitir uma interceptação telemática viole a Constituição. Eu procuro colocar uma série de ressalvas, o juiz tem que ter um reforço justificativo maior para decretar uma interceptação telemática do que uma interceptação telefônica, ele tem que justificar que não é possível a apreensão do conteúdo comunicado, mas não me parece que dê para deixar esse meio de comunicação, né, sem nenhuma forma de controle. Né? Então, e a lei de interceptação telefônica 9.296, ela trata expressamente da comunicação telefônica e da comunicação telemática, né? Ela é de 96, desde que ela foi editada, parte da doutrina levantou sobre esses fundamentos a inconstitucionalidade da interceptação telemática, dizendo que o legislador infraconstitucional foi além do que a Constituição permitia, que havia um direito constitucional que não poderia sofrer restrição e que o legislador infraconstitucional tinha estabelecido essa restrição. Há vários autores na doutrina que disseram isso, e o Supremo Tribunal Federal nunca declarou a inconstitucionalidade da lei de interceptação telefônica na parte em que ela permite a aplicação também à interceptação telemática. Acho que hoje, portanto, é muito mais eficiente, diante disso,
nós pensarmos em mecanismos de controle efetivo, exigir fundamentação, exigir análise do caso concreto, exigir justificativa, do que simplesmente dizer a interceptação telemática é inconstitucional porque a Constituição só fez a ressalva em relação à interceptação telefônica e, portanto, nenhum outro dos modos comunicantes pode ser interceptado. Mas esse é, vamos dizer assim, pela nossa redação, um calcanhar de Aquiles do nosso texto constitucional, né? E até se nós passarmos por uma evolução constitucional, a Constituição anterior não tratava da comunicação de dados. Ela é uma novidade da Constituição de 88. E a Constituição anterior, a Emenda Constitucional número 1 de 69, ela tinha um dispositivo que dizia simplesmente o seguinte: são invioláveis o sigilo da correspondência e telefone. Ponto. Como nós temos hoje é assegurado o direito à privacidade. A Constituição não diz, vírgula, salvo no caso de ordem judicial, etc. Ela diz, todos têm direito à privacidade. E nem por isso alguém vai interpretar o dispositivo dizendo o direito à privacidade é um direito absoluto, é um direito inviolável, é um direito que não pode sofrer nenhuma restrição, porque a Constituição garantiu o direito à privacidade. Nós vamos ter que dizer, bom, vamos ter que trabalhar com ponderação, etc., que era o que a professora Ada fez na obra dela, né, em 82, Constituição anterior, para justificar a interceptação telefônica. Então, nós temos um dispositivo que diz é assegurado o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas, ponto, mas nenhum direito é absoluto, os direitos convivem com outros direitos, eu tenho direito à liberdade de comunicação telefônica, mas esse direito tem que conviver com outros direitos, tal. Então, em determinadas situações, que seja razoável, necessário, tal, eu posso ter uma restrição legal. Vejam, inclusive, que pelo texto constitucional anterior, não se duvidava, então, que a comunicação de correspondência e telegráfica eram passíveis de restrição. E aí viria o texto constitucional novo e dando essa interpretação mais restritiva, que no último caso é só telefônica, a correspondência e a comunicação telegráfica, que sempre foram passíveis de restrição, pelo menos por uma ponderação, hoje nós falaremos em princípio da proporcionalidade, teria se tornado agora absolutamente indevassável. É difícil fazer essa acomodação constitucional, mas me parece que, do ponto de vista teleológico, no sentido colocado pelo professor Tércio, e contextualizando essas premissas jurídicas à luz da evolução da tecnologia, não dá para admitir hoje alguma possibilidade de comunicação telemática indevassável. E essa é uma briga hoje, inclusive, dos governos com os provedores de serviços de internet. Todo mundo com as brigas com Google, com Twitter, com provedores que ficam em estados estrangeiros que não cumprem acordo de cooperação jurídica. Por quê? Porque se eu tiver um meio indevassável, você cria condições muito favoráveis para o desenvolvimento da criminalidade. Até aqui tudo bem, deu para entender, assim, se vocês perguntarem, tem uma resposta absoluta? Eu acho que tem que poder restringir esses outros meios. E que, só fazendo um adendo, né, vejam que nem sempre resolve. E talvez hoje nós precisemos de novos mecanismos. Porque, por exemplo, vamos lembrar do texto do Auri que a gente leu na aula passada. Então eu digo, bom, se eu fizer uma comunicação via WhatsApp, ela é uma comunicação de dados. Bom, só que esses dados, hoje, menos pelo processo comunicante, mas mais pelo emprego da tecnologia, por serem dados que estão encriptados, eu não consigo depois obter o conteúdo dele, onde eles ficam armazenados. O WhatsApp diz, eu posso até te fornecer o conteúdo,
mas nem eu consigo ver o conteúdo porque ele está encriptado, uma criptografia de ponta a ponta, só quem tem as chaves nas pontas é que vão conseguir desencriptar essa conversa. Quer que eu te forneça? Eu te forneço. Você vai pegar um arquivo, você não vai entender nada o que está naquele arquivo. Né? Então, por exemplo, numa situação dessa, hoje, você já tem outros países que têm mecanismos, nosso projeto de código prevê uma busca forçada à distância, que é um mecanismo que você pode mandar um malware, um vírus, para entrar no dispositivo, na máquina daquela pessoa, porque daí sim, aí você espelhando, por exemplo, o celular de uma pessoa, você tendo esse espelhamento, você consegue abrir o arquivo no momento que ele é comunicado, porque você também espelha a chave, e aí você pode obter o conteúdo, daquela conversa. E vai ser sempre uma briga do gato contra o rato, né? Porque é um ativo econômico eu ter um meio indevassável. Né? Todos nós queremos. Às vezes não para cometer crime. Eu quero, sei lá, poder receber um nude da minha esposa sem ficar preocupado que alguém vai poder captar aquela fotografia. Não estou cometendo crime nenhum, não estou fazendo nada ilícito, mas eu falo, eu quero ter uma privacidade aqui para fazer isso e tal. Então, acho que todos nós aqui, se alguém virar e falar assim agora, tem um programinha baratinho que você entra lá agora e, ninguém consegue devassar a sua conversa, né? Todos nós vamos ter uma tentação de entrar lá, baixar aquele negócio, ligar para alguém e falar, você viu agora, tem uma novidade, tem aquele negócio lá, tem o Confid, tem o não sei o quê, que, poxa, ninguém consegue pegar o conteúdo daquilo, entra lá, baixa aquilo para a gente se comunicar e tal. Né? Então, a tecnologia vai estar sempre querendo se desenvolver e vai ter interesse econômico em se desenvolver, e os legisladores e os estados vão estar buscando mecanismos para restringir essa indevassabilidade da comunicação. Não me parece que esse seja um problema. O problema jurídico é instrumental. É a lei ter os meios e as formas para obter a prova. O problema é muito mais um problema axiológico. E aí é a sociedade que tem que decidir, né? E depois o legislador representar essa vontade. Não tenho dúvida que se nós perguntarmos para um cidadão norte-americano antes do 11 de setembro e depois do 11 de setembro, quanto de privacidade, quanto de civil rights dele ele está disposto a abrir mão em troca de ter mais segurança, as respostas serão diferentes. Antes, muito menos, minha privacidade, direito à intimidade, onde já se viu, e depois ele vai estar disposto a abrir mão mais da sua privacidade. Fala, poxa, mas realmente, olha, preciso ter algum mecanismo preventivo. Poxa, abro mão de um pouco da minha privacidade para ter a segurança de que eu vou estar andando na rua, vou estar sentado na cadeira numa sala, num prédio, trabalhando, e não vai entrar um avião pela janela, derrubar o prédio, cair, todo mundo morrer. Então, eu aceito abrir mão um pouco mais da minha privacidade aqui para ter um pouco mais de segurança. E aí, essas possibilidades existem. Embora, nesse exemplo que eu estou dando, e essa é uma outra coisa que nós temos que distinguir também com muita clareza, quando nós estamos falando de meios de prova, ou meios de obtenção de prova, quando é o nosso caso, em processo penal, nós estamos pensando numa atividade pós-delitiva de investigação da prática de um fato já ocorrido. Né? Excepcionalmente, eu posso ter uma atividade de investigação criminal de um fato que está se desenvolvendo nos crimes permanentes. Alguém avisa, olha, minha filha foi sequestrada, olha, o sequestrador está ligando e pedindo resgate. Aí a polícia vai lá, instaura inquérito, vamos investigar, vamos tentar descobrir quem é, tal, porque o crime está se desenvolvendo. Mas, normalmente, o que acontece é... Né, houve uma pirâmide financeira, depois o cara que operava a pirâmide disse que quebrou, deu um golpe de não sei quantos bilhões nas pessoas que tinham investido em bitcoins com ele, etc. O crime já aconteceu e eu vou investigar. Essa é a nossa matéria processual penal. Outra coisa são restrições da privacidade para fins preventivos. A nossa lei de interceptação telefônica, de interceptação telemática, o que nós estamos tratando, não disciplina interceptações
preventivas. Nós até temos um dispositivo na Constituição que trata da possibilidade da suspensão da liberdade de comunicação telefônica preventivamente no estado de defesa, que é um estado de anormalidade institucional. Aí o que nós temos, vou colocar aqui, é uma 136. Deixa eu ver se vai caber tudo aqui. Coube. Então vamos lá. Ah lá. Parágrafo 1º trata do estado de defesa e diz: o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas abrangidas e indicará, nos termos e no limite da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes: restrições aos direitos fundamentais, P, sigilo de correspondência, C, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. E o parágrafo 2º diz que o período dessas restrições é de 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30 dias. Então, aqui é uma investigação preventiva. Tem terroristas no Brasil, estão querendo derrubar o Estado, um grupo armado que quer dar um golpe de Estado, não sei o quê, eu vou lá e decreto estado de defesa. Aí eu posso suspender essa liberdade de comunicação telefônica. E aí eu posso fazer uma interceptação preventiva para tentar descobrir se vai ter atentado, onde vai fazer isso, onde vai fazer aquilo. Mas aí é uma restrição pré-delitiva. É o que, por exemplo, a NSA faz nos Estados Unidos. Aí são agências que procuram prevenir, né, ataques terroristas, atentado ao Estado, etc. O que nós estamos falando aqui é de interceptação telefônica pós-delitiva para investigação. E qual é a diferença fundamental? É que esta interceptação preventiva ela não está sujeita à reserva de jurisdição. Eu não preciso ter um juiz que analise previamente, caso a caso, se é ou não hipótese de restringir a liberdade de comunicação telefônica ou telemática. Já no regime da Lei 9.296, que é o que nós estamos estudando, nós temos um crime ocorrido e uma situação de reserva de jurisdição, em que necessariamente um juiz deve examinar elementos do caso concreto para dizer: vou dar a interceptação telefônica, aqui me parece que há indícios de que essa pessoa praticou um determinado crime, vou, portanto, autorizar a interceptação telefônica dessa pessoa. Não é uma restrição da liberdade no atacado e injustificadamente, é uma restrição dessa liberdade, né, no varejo, caso a caso, analisando a situação específica de cada um. Me lembro uma vez, trabalho num caso em que era uma família que era mantenedora de uma instituição, várias instituições superiores de ensino, e o pai era o reitor. E aí estavam lá, interceptação telefônica, pediram quebra do sigilo de 3 ou 4 pessoas, e entre elas desse pai. E lá para as tantas, na terceira ou quarta interceptação telefônica, tinha uma conversa do pai com o filho, falando qualquer coisa. O filho, eu vou viajar, fazer tal coisa. Então tá bom, vi aquele negócio e tal. Aí o MP falou, quero a interceptação telefônica do filho. O juiz falou, olha, não, ele é filho, é normal o pai ligar para o filho, a conversa dele aparentemente não tem nada demais, indefiro a interceptação telefônica do filho. O que é isso? É um controle no caso concreto. Aí, nesse período, depois, veio uma outra conversa do pai com o filho, aí relacionada a assuntos de gestão da instituição, etc. E nessa segunda conversa, aí o juiz disse, bom, agora, com base nesses elementos, me parece que o filho tem algum envolvimento nos fatos, então agora autorizo a interceptação telefônica dessa pessoa. Então, é possível, sendo bem feito esse controle, né, que haja alguma preservação da liberdade quando essa interceptação para fins probatórios for desnecessária. O Vitor pergunta aqui, mas a restrição preventiva de atos preparatórios não implicaria
uma sanção na fase de cogitação e de preparação. Sim, Vitor, mas veja, aqui é uma atividade que a finalidade, e inclusive alguns ordenamentos jurídicos têm isso. Na Itália, por exemplo, eles têm isso muito claro. Eles dizem, olha, é possível fazer interceptação telefônica preventiva, inclusive não é o juiz que autoriza, só que qual que é a finalidade da interceptação preventiva? Impedir a prática do crime. Não é punitiva. Tanto que lá a própria lei diz, mas os elementos obtidos nessa interceptação preventiva não poderão ser utilizados como prova depois na fase processual. A ideia aqui não é punir, é não deixar que o cara estoure a bomba. Aí vai depender do tipo penal. Vamos lá que eu tenho um tipo penal que seja comprar artefatos explosivos capazes de causar grande dano coletivo. Eu posso talvez até processar essa pessoa por esse tipo dele comprar os artefatos. Mas você está certo. Se eu tiver um tipo penal que não puna como crime autônomo esses atos de cogitação ou de preparação, essa pessoa não vai ser punida criminalmente com base naquilo. Mas eu vou impedir que ela exploda uma bomba na maratona, que ela faça isso ou que ela faça aquilo. Né? Aqui a ideia de permitir essa atividade preventiva é aquele ditado popular de que é melhor prevenir do que remediar. É melhor impedir que o ato aconteça do que deixar ele acontecer e depois ter que punir o responsável. Né? Acho que queriam as autoridades não ter que punir nenhum responsável por esses atos, porque elas conseguiram impedir que todos esses atos ocorressem. É claro que daí, né, Vitor, se a gente for parar para pensar, muito provavelmente algum tipo penal você teria. Mesmo que ele não tivesse explodido o negócio, você teria um pertencer à organização criminosa, pertencer, integrar organização terrorista. Sempre você vai ter algum tipo penal desses mais abertos, em que talvez isso que seja uma cogitação de um ato concreto possa ser caracterizado como uma infração penal em que, né, vamos dizer assim, que, como diria Nelson Gria, que a ansiedade do legislador antecipa o momento consumativo para atos que seriam meramente preparatórios de um crime de dano. Se a gente for parar para pensar, a maioria dos crimes de perigo, o que são? São criminalizações de condutas prévias, que normalmente seriam estágios de cogitação ou de preparação de uma situação de dano, mas que eu já digo, como eu sei que acontece essa conduta, normalmente há um dano, eu já criminalizo e impeço essa conduta. Né? Eu poderia dizer, se embriagar e sair ao volante pode ser a preparação de um crime de dano, de homicídio ou lesão corporal culposa no trânsito. Pô, mas o legislador, sabendo disso, já criminaliza o dirigir embriagado. Então, nesses casos, provavelmente teria. Mas a ideia aqui, e nesse ponto a sua pergunta faz todo sentido, é que como a finalidade não é punir, mas evitar o dano, né, isso não pode depois ser utilizado como prova naquele outro processo. Exatamente por isso eu tenho bem menos garantia. Eu admito uma intervenção maior do Estado na minha esfera de liberdade, justamente porque aquela intervenção não é uma intervenção punitiva. Essa é a lógica do sistema. Não, então, esse é o problema. Assim, sim, mas aí, também vamos lá. Este seria um problema, sem querer fugir do problema, mas ele seria um problema, eu diria, mas isso é consequência das dificuldades probatórias, você tem razão. Mas esse é um problema muito mais do legislador penal do que processual penal. O problema aqui é eu verificar até que ponto, sob a ótica de bens penalmente tutelados e de legitimidade da intervenção penal, essas condutas podem ser sancionadas. Me parece razoável que eu tenha um crime portar armas sem a devida autorização, armas de fogo. Porque eu vou dizer, olha, arma de fogo normalmente tem um grande potencial lesivo, é utilizado para a prática de crimes. Então eu não vou punir só dar um tiro e matar a pessoa, apontar a arma para roubar. Eu vou punir o simples estar portando arma de fogo. A gente vai dizer, bom, isso é mais ou menos razoável. Mas certo, se alguém criasse um tipo penal, é proibido portar facas, você ia dizer, poxa, não dá, eu pego a faca para comer,
levo um canivetinho aqui no meu bolso, tal. Aí alguém ia dizer, talvez, bom, essa intervenção do legislador é desarrazoada. Havia uma contravenção penal que era portar chaves, gazuas, etc., e o Supremo declarou inconstitucional porque falou, olha, isso é um crime de Estado. É o simples fato de você antecipa muito a intervenção penal. Isso é ilegítimo. Eu estou violando presunção de inocência, presumindo que a pessoa vai praticar um ilícito tal. Pode acontecer isso. E um outro problema, aí esse sim processual, Vitor, que também não é muito resolvido, é eu dizer que aquilo não serve como prova, mas serve como notícia criminis. E que então eu não posso valorar aquele elemento obtido, aquela interceptação, mas que aquilo justifique eu instaurar um inquérito policial para produzir provas novas, autônomas e legítimas daquele fato. Isso, para mim, nunca me convenceu muito, sempre pareceu um pouco um jogo de palavras, né? Eu fiz no estado de defesa uma interceptação preventiva e obtive um monte de conversa telefônica, aí eu digo, não, mas eu não posso usar essa conversa telefônica. Bom, mas na conversa telefônica eu uso ela como notícia crimes, e aí na conversa telefônica eu obtive quem são as pessoas, onde que é o depósito, de quem que eles compram, aonde eles vão, e aí produzo toda aquela prova no inquérito policial e vou punir aquela pessoa. Eu confesso que nunca... A mim sempre pareceu um pouco um estelionato de etiquetas essa história de que não vale como prova, mas vale como notícia crimes. É muito difícil você separar na prática essa situação. Tudo bem até aqui? Vamos passar um pouquinho a disciplina da interceptação telefônica e que vale para a telemática também na legislação, né? E que ela me parece bastante problemática em relação às escolhas feitas pelo nosso legislador. O artigo 2º da nossa lei é o que trata dos requisitos para interceptação telefônica. Então, vamos lá. Primeiro, ele é criticável, ao meu ver, porque ele trabalha com uma ótica negativa, né? Dizendo quando que não pode a interceptação telefônica, o que sugere que a regra é a interceptação telefônica e que a exceção é a vedação, né? Não será admitida a interceptação das comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses, né? Se é uma restrição de um direito fundamental, me parece que a disciplina deveria ser positiva. Só é possível a restrição do direito à liberdade de comunicação telefônica nos seguintes casos, né? Que, até do ponto de vista de um esforço justificativo da decisão, exige mais do legislador. Mas aí vem, não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Consequentemente, se nós lermos no espelho esse inciso ou lermos contrário senso, só é possível a interceptação telefônica se houver indícios razoáveis de autoria ou participação em um crime. Eu só posso interceptar o telefone de alguém quando eu tiver indícios razoáveis da prática desse crime. E de qual crime? Não é de qualquer crime. Vamos pular agora o inciso 2º e vamos para o inciso 3º. Não é possível a interceptação telefônica se o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Então, lendo a contrário senso, desde que o fato constitui infração penal punido com pena de reclusão. Então, se nós lermos no espelho o inciso 1 e o inciso 3º, a conclusão que nós vamos chegar é que a regra é mais ou menos o seguinte, que é possível a interceptação telefônica quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão. Se nós somarmos o inciso 1
e 3, né? E lermos no sentido positivo, só é possível a interceptação das comunicações telefônicas quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão. E aqui há uma crítica da doutrina, e que eu diria que depois do pacote anticrime se solidifica. Porque, dizer, a margem dos crimes que admitem interceptação telefônica entre nós é muito grande. Basta que o crime não seja punido com detenção. A maior parte dos países, elas têm um catálogo de crimes, um rol de crimes, e diz, só é possível a interceptação telefônica nesse crime. Nós não temos esse catálogo. É claro que tem crimes punidos com reclusão que são graves e que certamente estariam no catálogo. Tráfico de drogas, corrupção, latrocínio, homicídio, não há a menor dúvida, extorsão mediante sequestro, ok? Mas tem crimes punidos com reclusão que têm penas baixas, que têm penas que admitem suspensão condicional do processo e mais, que hoje admitem até acordo de não persecução penal. Vejam a falta de lógica do sistema. Eu tenho um crime que eu digo, esta pessoa pode ser punida por esse fato, embora eu chame essa punição de condições, mesmo sem processo, mesmo sem denúncia. Eu abro mão do processo, eu abro mão da instrução, isto é, da produção probatória, eu abro mão de uma atividade cognitiva do juiz de valoração da prova para verificar se esse fato é verdadeiro ou não, e se verdadeiro for, punir. Não preciso de tudo isso. Basta que a parte faça um acordo e eu puno essa parte. Mas eu admito que na fase de investigação eu possa restringir a liberdade de comunicação daquela pessoa por um fato que depois pode ser que eu sequer vá processar essa pessoa. Isso me parece, inclusive, que gera um certo contraste com o inciso 2º, que diz que a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Como é contrário senso, então vamos entender, para que haja interceptação telefônica, é necessário que haja indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão. E agora vamos ler a contrário senso. E prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Eu, particularmente, então, veja, não entendi, Vitor, qual a questão desse crime? Ah, tá, saiu aí. Tá, então veja, se eu digo que a prova não pode ser feita por outros meios disponíveis, né? Isto é, se eu tiver um meio menos gravoso que a interceptação telefônica, eu não vou usar a interceptação telefônica, eu vou usar o outro meio disponível. A mim parece pressupor que eu estou diante de um meio que tem que ser necessário. Tem que ser necessário por quê? Porque necessariamente eu vou ter uma atividade cognitiva do juiz a ser exercida posteriormente. Então, se eu estiver diante de um crime, na minha interpretação, hoje, punido com reclusão, mas que admite o acordo de não persecução penal, o próprio legislador está entendendo que é possível que esta prova nem precise ser feita no futuro, porque eu posso dispensar toda a atividade probatória. Não tem sentido eu decretar uma interceptação telefônica. Embora minha maneira de interpretar, nenhum julgado que eu saiba acolheu isto. Mas era uma forma de restringir esses crimes. Me parece. E há outros ordenamentos jurídicos que trabalham com esse mix. Trabalham em algumas situações, a Convenção de Crime Organizado define que os crimes graves seriam os crimes, e a nossa própria lei de crime organizado adota esse critério, seriam os crimes cuja pena
seja superior a 4 anos, né? No caso daí de pena máxima. Então, não me parece que nós possamos banalizar a interceptação telefônica. Mas, deu para entender os requisitos da interceptação telefônica? Aí vamos aproveitar aqui o exemplo do Vitor que o Vitor deu. Ele colocou um crime aqui, disposição ou abandono de recém-nascido, né? Que não admite interceptação telefônica porque é punido com detenção. Certo, Vitor? Mas e se eu quiser fazer uma interceptação telefônica para investigar exploração ou abandono de recém-nascido? Como é que eu faço? Qual que é a malandragem? Eu digo o seguinte, o Vitor, o Alexandre e a Clarissa se reuniram numa associação criminosa, né, cuja finalidade é o abandono de crianças. Eles vão ajudar, essa organização aqui ajuda as mães a abandonar os seus filhos, ou qualquer outro crime. Esse crime é até um crime difícil de pensar, mas eu digo, há uma organização criminosa ou há uma associação criminosa, e aí a associação criminosa é punida com reclusão, e, portanto, ela admite a interceptação telefônica, e aí eu faço a interceptação telefônica com base no crime de associação criminosa. E isso nos liga a 2 problemas fundamentais, que estão nos textos, já te dou a palavra, Débora, só enunciar os problemas, né, que são utilizar a interceptação telefônica no caso de descoberta fortuita, isto é, descobrir um outro crime que não é o que eu queria investigar, e o problema da prova emprestada, que é o que está tanto no texto quanto no acórdão que a gente deixou lá. Pois não, Débora? Professor, bom dia. A minha dúvida não é diretamente sobre a interceptação telefônica, ela é sobre ação controlada, mas eu acho que o standard probatório discutido no seu exemplo é o mesmo. Na ação controlada, ela é um meio que só pode ser empreendido quando a gente tem indícios de que é uma organização criminosa. Não por outro motivo, ela está prevista na lei de organizações criminosas. E aí, pensando no standard probatório, como nesse exemplo que o senhor deu sobre a organização criminosa para abandonar bebês. Se a polícia vê uma mãe abandonando o bebê e por algum motivo ela assume que existe uma organização criminosa por trás, é suficiente para ela decretar uma ação controlada ou ela deve ter mais indícios de que existe uma organização criminosa? E fora isso, eu lembrei de um julgado que eu estou procurando aqui, ele não é sobre interceptação, mas ele é sobre captação, acho que é do STJ, e ele diz que a captação não é uma prova, ela é válida se não foi o primeiro meio de prova empreendido nos autos, e sim se existiam se outras medidas investigativas se revelarem suficientes. Só estou procurando aqui o número. Não, tudo bem. Eu comento as questões, depois eu falo o que o Eduardo disse. Veja, você toca num ponto muito interessante, Débora. Depois eu posso colocar para vocês. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre um seminário que nós fizemos na Alemanha, que diz respeito a essa escala de subsidiariedades, né? Por que eu falo isso? Porque eu tenho vários meios de obtenção de prova que a lei diz quando não houver outro meio menos gravoso. E daí eu pergunto, entre os meios de obtenção de prova, qual é o menos gravoso? Porque vamos imaginar uma hipótese que eu possa fazer interceptação telefônica e ação controlada. Ou que eu possa fazer interceptação telefônica e captação de sinais ópticos, acústicos ou eletromagnéticos. Os dois dizem quando a prova não puder ser feita por outro meio, né? Aí eu tenho que buscar entre eles qual que é o menos gravoso. Eu acho que a ação controlada é mais gravosa que a interceptação telefônica, tá? Porque a interceptação telefônica envolve a intromissão numa conversa alheia e a ação controlada... desculpa, você está perguntando de ação controlada, eu ia falar de infiltração de agentes. Eu acho que a infiltração de agentes é mais gravosa, né? A ação controlada, eu acho que ela é menos grave, porque ela pressupõe um acompanhamento em locais públicos. Mas a ação controlada, sim, você está certa, ela só pode ser feita em investigação de crime organizado, né? Qual é o problema disso? Que se nós formos agora na lei de interceptação telefônica, embora a matriz seja outra, constitucional, porque hoje o artigo 8A, que foi acrescido na lei de interceptações telefônicas,
pelo chamado pacote anticrime, né, ela prevê a captação ambiental nos seguintes termos. Vamos lá, vou colocar aqui do lado. Para a investigação ou a instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial do Ministério Ambiental, magnéticos, ópticos ou acústicos, quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes, e 2, houver elementos probatórios razoáveis de autoria ou participação em infrações penais. Só completar aqui, que cortou. Vamos lá. Em infrações criminais cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou em infrações penais conexas. A mim parece que a captação de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, ela é mais gravosa pela disciplina legal do que a interceptação telefônica. Então, se eu tiver numa situação em que eu posso fazer a captação de sinais ópticos ou acústicos e a interceptação telefônica deve ser feita e não pode ser feita a captação de sinais ópticos ou acústicos. Por quê? Porque a lei diz a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes. Então, se a interceptação telefônica for igualmente eficaz à captação ambiental, pela escolha do legislador, eu devo preferir a interceptação telefônica. E só quando a interceptação telefônica não for tão eficaz quanto a captação ambiental, é que eu poderei realizar a captação ambiental. Embora nós vamos voltar a falar de captação ambiental na próxima aula, que é um meio que, com o avanço da tecnologia, tem um potencial invasivo enorme. Até porque eu posso captar sinais ópticos e acústicos até dentro de residências das pessoas, né, o que envolve pelo menos uma expectativa de privacidade muito maior. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, professor. Se puder depois, por favor, compartilhar esse artigo sobre as subsidiariedades. Eu compartilho. Hoje eu estou fora do escritório, eu estou em Brasília, mas amanhã, chegando no escritório, eu escaneio e compartilho lá para vocês, tá bom? Perfeito, obrigada. Eu vou mandar aqui o julgado, aquele julgado que eu tinha referido, inclusive, ele coloca a infiltração de agente como assim, na minha leitura, como o mais gravoso, porque é a ele que ele se refere. Exato, isso eu ia falar. E a mim parece que a interceptação é a mais gravosa de todas, Débora, até mais gravosa que a captação ambiental, é a essa conclusão que eu chego nesse artigo, pelo seguinte, a infiltração do agente policial, ela tem um aspecto insidioso que é mais grave ainda. E ela coloca em risco não só a privacidade, como, em última análise, próprias garantias de nemo tenetur, por exemplo, de eu não ser obrigado a produzir prova contra mim mesmo. E eu admito, em alguma medida, na infiltração de agentes policiais, até que ele possa participar do cometimento de crime, desde que não seja exigível outra conduta. Então, o grau, vamos dizer assim, de influência estatal é muito maior na infiltração de agentes do que até na interceptação telefônica e na captação ambiental. Estou de acordo com esse julgado, vou dar uma olhada, não me lembrava de cabeça disso, quero ver até por conta desse artigo que eu escrevi, foi antes de 2019, eu tinha feito uma pesquisa e não tinha achado nada nesse sentido. Obrigado pela indicação do julgado aqui, Débora. E tem uma pergunta antes, deixa eu só salvar isso aqui. Só um segundinho. Eu já passo a palavra para você, Luiz. Só antes tinha uma pergunta aqui do Eduardo. Isso poderia abarcar também a propositura de colaboração premiada? Eu não entendi em que sentido, Eduardo, até porque foi feito antes.
O que você quer perguntar é se a interceptação telefônica poderia ter influência na colaboração premiada. Não sei se dá para você perguntar, mesmo que seja sem câmera. É que o senhor tinha dito que a utilização da interceptação dependeria da existência ou não, perdão, da existência ou não de meios mais eficientes e menos invasivos, e você tinha usado a NPP como exemplo. Entendi agora, tá. Não, veja, eu acho porque a colaboração premiada, embora ela implique a produção de prova, porque o colaborador vai ter que depor, fazendo revelações heteroincriminatórias, e como a lei exige elementos de corroboração, tendencialmente o colaborador vai fornecer ou deve ter interesse de fornecer elementos de prova de corroboração, não me parece que a colaboração premiada seja um meio de prova, a colaboração premiada em si. A colaboração premiada é um negócio processual, muitas vezes até pré-processual, um negócio jurídico, pré-processual. Então, não me parece que, em tese, ser possível a colaboração premiada justificaria o juiz dizer que não pode ser realizada a interceptação telefônica. Se eu bem entendi sua pergunta, ela estaria relacionada com essa restrição do inciso 2º, é isso? Sim, professor, obrigado. Nada. O Luiz, vamos lá, Luiz. Professor, não sei se o senhor vai comentar sobre isso mais para frente, mas eu queria saber da interceptação nos escritórios de advocacia. Tá. Então, vamos lá. As interceptações nos escritórios de advocacia, elas são inadmissíveis porque a Constituição prevê que o advogado é inviolável no exercício da sua profissão. E o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 7º, quando estabelece as prerrogativas dos advogados, e que não são um privilégio pessoal, mas são uma condição para a independência de toda a classe, prevê nos incisos do artigo 7º, mais especificamente no inciso, agora estou na dúvida se é o 19 ou o 2º, mas já coloco aqui, só um minutinho, que o escritório, os instrumentos e os papéis dos advogados, tudo que ele tem registrado, e os arquivos são indevassáveis. Quer ver? Aqui é o inciso 2, o 19 é o que trata do sigilo. Então, vamos lá. Artigo 7º, inciso 2 do Estatuto da Advocacia assegura a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde relativa ao exercício da advocacia. Então, seria uma burla a essa inviolabilidade do escritório, dos instrumentos de trabalho e das correspondências, eu poder fazer uma interceptação telefônica ou uma interceptação telemática da relação cliente-advogado, salvo se aquele advogado estiver atuando, ele, juntamente com o seu cliente, não como um advogado, mas como um partícipe de crime. Por exemplo, nós tivemos casos na Lava Jato em que advogados faziam um contrato de fachada que não prestavam serviço nenhum para gerar dinheiro em espécie para pagar a corrupção. Então, a empreiteira precisava pagar tanto para um político, ela assinava um contrato de fachada com o escritório emitia uma nota contra aquela empreiteira, ela depositava 1 milhão na conta do escritório, o cara ficava lá com uma parte do dinheiro para pagar imposto e mais uma parte que ele cobrava, sacava o resto em dinheiro e entregava para a construtora para ela pagar a corrupção, ou ele próprio pagava. Nesse caso, esse advogado não está agindo como um advogado que representa o cliente, ele está agindo como um criminoso. Por isso eu coloquei aqui o parágrafo 6º do artigo 7º do Estatuto da Advocacia estabelece presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2º do caput deste artigo em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido
das mídias e objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado. Obviamente aqui, outros clientes que não aquele que esteja sendo investigado, né? Embora o parágrafo Travou para vocês também? Sim, para mim ele caiu aqui. Eu achei que fosse eu, porque o meu sinal tá ruim hoje também. O Vitor, ontem eu voltei a dar aula na graduação aqui em Juiz de Fora, e eu achei engraçado que os alunos que participam da minha aula têm os mesmos nomes. Vitor, Laura, Gabriel. Eu voltei aqui, caiu a internet aqui do prédio, agora do hotel, consegui conectar pelo celular. Eu não sei até que ponto vocês me ouviram. Eu consegui ouvir bem até a hora que o senhor começou a ler o parágrafo segundo. Parágrafo 6º. Então, o parágrafo 6º diz que, havendo indícios de autoria e participação do advogado na prática de crimes, é possível o juiz decretar a busca e apreensão, afastar a inviolabilidade do escritório e decretar a busca e apreensão no escritório de advocacia, cujo cumprimento deverá ser acompanhado por representante da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo preservada os documentos e sigilos relacionados a outros clientes. E o que eu dizia é que, embora este dispositivo se refira especificamente à busca e apreensão, me parece que a ratio é a mesma. Um advogado que comete crime, em relação ao crime que ele praticou, ele não é advogado, ele é bandido, e, portanto, ele precisa ser investigado. Então, não me parece que haja problema você determinar a interceptação telefônica. É claro, e aí dizia eu, que muitas vezes há uma linha tênue entre você advogar e ser advogado, por mais bandido que o seu cliente seja, seu papel ser de advogado, e você ser partícipe do crime dessa pessoa. Né? Se chegar o fulano aqui, líder máximo do PCC, e quiser me contratar para eu advogar para ele, ou for advogar para ele, fazer a defesa dele no processo, não há nenhuma ilicitude na minha conduta. Né? Posso até fazer uma defesa contra a verdade dos fatos. É a única hipótese que o Código de Ética permite que o advogado defenda uma posição contrária à verdade dos fatos, é na defesa criminal. Né? Aliás, não, há uma série de passagens de Sobral Pinto, por exemplo, dizia que ele não escolhe clientes na advocacia criminal, que todos merecem defesa. E há uma outra frase bastante famosa que diz que o advogado defende o criminoso, não o crime. Agora, outra coisa é eu ter um cliente e aí ele vira para mim e fala, olha, Gustavo, olha, eu preciso repassar um dinheiro para o fulano de tal. Então, olha, você me cobrou X de honorários, mas eu posso depositar 1 milhão a mais na sua conta e você pega e desconta os impostos, aí você repassa esse 1 milhão para o fulano de tal, que é um político, que eu fiquei de acertar um dinheiro com ele, ou olha, eu preciso pagar um dinheiro para o político fulano de tal e ele está precisando de um advogado criminal, então eu vou depositar esse dinheiro, que ao invés de você dar para ele, você assume a defesa dele. Quer dizer, eu estou agindo daí como alguém que está participando de uma lavagem de dinheiro. Nessa situação, eu não estou agindo como advogado. Mas é preciso o juiz ter um cuidado muito, muito detalhado nesse tipo de decisão e ter elementos bastante robustos que indiquem que o advogado ali não está simplesmente realizando uma ação de defesa do seu cliente, o que é absolutamente legítimo.
E, infelizmente, hoje em dia, em muitos casos, tem havido aí uma criminalização da advocacia e, não raro, muitos advogados acabam respondendo criminalmente, sendo processados, investigados e processados por fatos típicos do exercício da função de advogado. Aliás, só fazendo um parênteses, ontem tivemos a oportunidade de aprovar no Conselho Federal, por unanimidade, muito difícil ter unanimidade no Conselho, uma proposta ao Supremo Tribunal Federal que seja ditada uma súmula vinculante, com base em reiterados julgados que já existem no Supremo, que o advogado que viola a independência do advogado assegurada na Constituição, a responsabilização do advogado pelo simples fato de ele emitir parecer jurídico sem que haja qualquer elemento concreto que o vincule subjetivamente ao ilícito, né? É muito comum. O advogado vai lá e emite um parecer. Ele trabalha na prefeitura, em alguma coisa, em algum órgão público, ele emite um parecer, dá a opinião jurídica dele, e se depois eu descubro que teve algum trambique naquela licitação ou alguma coisa, o advogado ser processado criminalmente, né? Da mesma forma que Rui Barbosa dizia que em relação aos juízes não existia o crime de hermenêutica, que ainda que você dê uma interpretação errada da lei, isto não é crime, isso significa que aquela interpretação deve ser corrigida em via recursal. Também me parece que os advogados, pelo simples fato de emitirem um parecer jurídico, claro, se ele tiver cooptado, ele dá um parecer errado de propósito, está recebendo uma grana para, ao dar aquele parecer, ele ajudar numa hipótese indevida de inexigibilidade de licitação, etc., e ele faz parte da quadrilha. Mas fora daí, pelo simples fato de ele emitir um parecer, ele não pode ser responsabilizado. Um outro problema que eu queria falar com vocês, né, rapidamente, se não der tempo a gente pode voltar na aula passada, porque os temas vão se interconectar, mas talvez vamos tratar de a gente na aula que vem fala dos conhecimentos fortuitos que se ligam a todos os meios de obtenção de prova, né? Só para deixar claro, o conhecimento fortuito é algo que toca um pouco o julgado, que o conhecimento fortuito é quando eu quero investigar um crime e acabo descobrindo outro, né? Vocês viram que no julgado lá dá para ver que eu estava investigando uma prática de homicídio e acabei descobrindo um crime de injúria racial, né? Há um tempo atrás teve um caso dos Estados Unidos que foi noticiado até porque o investigado era brasileiro, que estavam investigando, acho que o envolvimento dele de tráfico de drogas, e nas interceptações telefônicas descobriram que ele poderia ter um envolvimento no assassinato da mulher dele, que não tinha nenhuma relação com o tráfico de drogas. Então a questão é, às vezes eu estou investigando um crime e descubro outro. Isso são chamados conhecimentos fortuitos, ou se vocês ouvirem falar, teoria da serendipidade. Eu gosto dessa palavra, acho uma palavra bonita. Serendipidade significa procurar uma coisa e encontrar outra muito melhor, né? A ideia dela não é a ideia do crime, mas, sei lá, eu acho que eu vou ir num lugar para trabalhar e descubro uma cidade maravilhosa e resolvo que lá é o lugar que eu quero morar e me mudo para lá. Isso seria uma serendipidade, procuro uma coisa e descubro outra melhor. E aqui hoje o que se fala, e até aquela parte final do dispositivo das captações ópticas, acústicas e eletromagnéticas que eu coloquei, é que se o crime que eu descubro tem uma conexão com o crime que eu estou investigando, esse conhecimento é válido. Então, eu peço para o juiz uma interceptação telefônica para investigar tráfico de drogas. E no curso da interceptação de tráfico de drogas, eu descubro um crime de corrupção porque o traficante dava dinheiro para policiais para deixar ele praticar o tráfico de drogas. Eu vou dizer, um crime tem conexão com outro. Posso usar essa prova também para processar o crime de corrupção. Eu descubro que o traficante de drogas, para manter a hegemonia dele, também traficava armas. Eu vou dizer, o tráfico de armas tem conexão com o tráfico de drogas, né? E descubro que ele está enviando dinheiro para o exterior. A evasão de divisas tem relação com o tráfico de drogas ou a lavagem de dinheiro, porque é para ocultar o dinheiro daquele crime. Agora, se eu estou investigando tráfico de drogas e descubro que o traficante também gosta de passarinhos silvestres e mantém o passarinho na gaiola da casa dele, esse crime ambiental não tem nenhuma relação com o crime de tráfico de drogas. Então, não seria admissível a utilização daquela interceptação telefônica, ou que fosse uma busca e apreensão, ou que fosse outro fato, para punir aquele outro crime fortuitamente descoberto, sem nenhuma relação com o crime anterior. É claro que aqui vai uma margem de subjetivismo bem grande para eu dizer o que é conexo ou não.
Talvez uma forma de delimitar isso e reduzir a subjetividade seria aplicar os próprios conceitos de conexão do Código de Processo Penal, que definem quando há um liame entre uma infração penal e outra, nas 3 hipóteses, não 3, são várias, mas nos 3 incisos do artigo 76 do CPP. Agora, um outro problema que estava no julgado ali, e aí é um problema, eu diria, mais axiológico do que jurídico, vocês viram que a própria Constituição, no inciso 12, diz que a interceptação telefônica e, por extensão, a interceptação telemática, ela só pode ser decretada para fins de investigação criminal ou instrução penal, né? Alguns até criticam, já respondo, Vitor, só completar o raciocínio aqui. Alguns até criticam a opção do legislador porque dizem, às vezes existem temas não penais que podem ser tão relevantes ou mais relevantes que determinados crimes, né? Nós vimos hoje que eu tenho crimes punidos com reclusão e que admitem acordo de não persecução penal. E eu posso ter, às vezes, talvez uma necessidade de interceptação telefônica para decidir uma demanda sobre guarda de filhos, que pode ser um problema extremamente sensível no âmbito não penal, e a nossa lei não permite. E aí a questão também não permite para processos administrativos disciplinares, para ações civis de improbidade administrativa, esse era o caso do julgado. Realizada uma interceptação telefônica no âmbito penal, eu poderia pegar aquela prova produzida e emprestá-la para um âmbito civil. E aqui há 2 posições na doutrina. Alguns que dizem que sim. O professor José Carlos Barbosa Moreira brincava, falava a teoria do cofre arrombado, né, Clarissa? Ele falava, quer dizer, a proteção é para eu não interferir naquela conversa. Mas depois que eu já interferi legitimamente, porque era no âmbito criminal e eu obtive aqueles elementos, o cofre já está arrombado. Então, aí qualquer um pode ter acesso ao que tinha dentro do cofre. Eu posso emprestar aquilo para um processo civil. Outros autores dizem que não, que isso seria uma forma de uma burla à Constituição, já que o legislador constituinte, bem ou mal, optou por só permitir a interceptação telefônica para fins criminais, né? Eu talvez chegaria numa posição, e aí dizem que não pode haver empréstimo nenhum, eu talvez chegaria a uma situação intermediária, né? Eu acho que naquelas hipóteses em que há uma unidade fática com uma plurincidência normativa, é possível eu aproveitar a prova daquele mesmo fato. Então, eu tenho o mesmo fato que caracteriza crime, que caracteriza improbidade administrativa e que caracteriza, por exemplo, infração administrativa disciplinar do servidor público. Então, eu peço uma interceptação telefônica para investigar um servidor público por crime de corrupção. Eu faço a interceptação telefônica. Eu passo a ter provas daquela interceptação telefônica. Eu processo e puno criminalmente aquele servidor pelo crime de corrupção. E eu vou usar aquela mesma prova, daquele mesmo fato, para o processo disciplinar e para um processo de improbidade envolvendo o mesmo fato. Esta é uma situação. Outra situação, e que o texto que vocês leram bem retrata, e na prática acontece muito, né, é uma burla a essa regra penal, em que muitas vezes o investigador ou o representante do Ministério Público está muito mais interessado em fins não penais ou civis, como, por exemplo, uma ação de improbidade administrativa, e eles criam um inquérito, vamos dizer assim, criminal só como uma barriga de aluguel. Muitas vezes, se quer algum crime, eu uso o inquérito, peço a interceptação telefônica, realizo a interceptação telefônica, compartilho todas as provas da interceptação telefônica, faço ação de improbidade, a parte criminal fica lá esquecida, porque às vezes eu nem tenho um crime muito caracterizado. Então, nesta segunda hipótese, me parece uma situação muito mais de uma simulação de uma persecução penal, do que propriamente uma hipótese de prova emprestada. Então, eu, particularmente, não teria uma posição tão rígida de dizer que não, que em nenhuma hipótese pode haver um empréstimo, né? Eu acho que pode haver um empréstimo, desde que haja uma unidade fática e haja efetivamente um fato criminal investigado, mas tenho dúvida nessas situações de burla, de fraude da investigação criminal, não me parece. Mas é um tema bastante difícil. Queria até ouvir a Clarissa, esse é o tema dela, o tema do doutorado dela, e que a Clarissa expõe a posição dela para vocês, mas
É um tema bastante difícil. Então, professor, quando eu escrevi a tese, depois até publiquei um artigo naquele 80 anos do processo do Código de Processo Penal, né? Desafiando que o Malan e o Mirza organizaram junto com o Santoro. Eu tenho a impressão de que quando o professor Zé Carlos Barbosa Moreira escreveu sobre essa possibilidade de transporte, essa questão do cofre, né, e escancarou a porta, não adianta fechar a janela, aquelas metáforas que ele usava, que eram ótimas, não tinha muito ainda uma percepção no direito processual do que é a proporcionalidade para o direito constitucional, né? E a relação com a finalidade, acho também que a questão da invasividade das provas no processo penal tem muita relação com o desequilíbrio estrutural, né? Então, a gente protege o réu, mas, em contrapartida, a polícia judiciária ela tem uma possibilidade de provas invasivas, porque ela também precisa romper com a atribuição do ônus da prova e do estándar probatório alto. A minha tendência é achar que, em nenhuma hipótese, essa transferência poderia ser feita. Porque a cada vez que você... Primeiro que o fato jurídico nunca vai ser o mesmo. Concordo. O fato jurídico de improbidade não é exatamente o fato jurídico criminoso, né? Senão haveria aí um bis in idem. Então, na medida em que você caracteriza de uma maneira diferente, você pode utilizar limites probatórios diferentes. E se a Constituição estabeleceu esse limite probatório para o processo civil, quando autorizou só no processo penal, eu tenho uma dificuldade de aceitar qualquer transferência. Eu sei que a jurisprudência aceita essa de ser o mesmo fato, né? Mas eu tenho essa dificuldade justamente porque me parece que está atrelado à finalidade. E no caso da interceptação tem um segundo aspecto, que é a gente aproveita o que é útil da interceptação, embora não haja o juiz de garantias, tem a necessidade de descartar o resto, né? E isso já indica que a finalidade é aquela instrução, né, e não outra. Aí eu tenho mesmo essa dificuldade. Eu acho que, a meu ver, nem sendo o mesmo fato, poderia haver essa transferência. Até porque, embora não devesse ser assim, nas ações de improbidade, a gente não tem, na prática, a gente não verifica a atribuição do ônus da prova da mesma forma do que, teoricamente, no processo penal, no processo criminal, né? O estándar probatório, alguns dizem que a prova é clara e convincente, não é a prova além da dúvida razoável, né? Então, embora a gente já tenha uma visão de um processo civil ou não penal sancionatório, né, em que vão viger esses princípios protetivos, a proteção ao réu não é tão grande como é no processo penal, né? Então, mas eu também tenho, assim, eu sei que não é uma coisa muito tranquila. Eu sempre defendi, Clarissa, que não era possível nenhuma transferência, em hipótese nenhuma, um empréstimo da prova por não haver essa burla à Constituição. Mas hoje eu tendo a evoluir para essa posição, mas de uma forma restritiva. Concordo com você que o fato nunca é o mesmo fato jurídico, porque o enquadramento é outro, mas veja, há aquelas situações, a minha posição é nesse sentido, há aquelas situações que o próprio legislador reconhece uma identidade. Por exemplo, nas hipóteses em que eu digo, se o funcionário público perdeu o cargo no processo administrativo e é absolvido no processo criminal pelo mesmo fato, ele tem direito a ser reintegrado. Então, assim, eu tendo a ter essa visão do mesmo fato, mas muito estrita, quer dizer, não é... Basta que o acontecimento da vida seja o mesmo que eu possa emprestar. É quando realmente o fato pelo qual ele está respondendo no processo administrativo seja exatamente o mesmo fato. O funcionário é denunciado por peculato e ele está respondendo no processo administrativo pela infração, que é apropriar-se de bens da repartição pública. Claro que se ele é denunciado por peculato e ele acabar tendo um processo de improbidade por violou o princípio da razoabilidade, ou ele tem uma infração disciplinar que é ter conduta incompatível com a dignidade do cargo,
não me parece que o fato é o mesmo e não dá para emprestar de jeito nenhum. Mas só naquelas situações estritas em que eu posso, inclusive, ter influência jurídica de um para o outro, é que hoje eu tendo a admitir esse empréstimo. Entendi, eu entendo. Eu vou pensar sobre isso. Nesse caso específico da absolvição, eu acho que é tranquilo, né? Porque não, você está transferindo o limite, né? O estándar do processo penal muito mais alto, né? Mas para a interceptação, eu nunca pensei assim, essa identidade estrita, né? Porque eu penso também na questão da proporcionalidade constitucional. E uma coisa que eu estou questionando também aqui nessa aula que a gente está conversando é que quando a gente pensa no inciso 12 como um inciso que protege a reservateza, como você disse, talvez possamos pensá-lo menos como uma regra. Porque eu sempre entendi o inciso 12 como uma regra que era uma especificação da privacidade, entende? E aí, relativizar a regra constitucional com base na lei ou no entendimento é muito mais difícil, você ponderar uma regra, né? Sim. É uma coisa... Agora, a partir do momento em que, mesmo tendo uma exceção, você entende como um princípio geral de inviolabilidade de comunicação ou algo que não é uma especificação de um outro princípio, pode ou não ser a proteção da privacidade, né? Aí eu já penso diferente, né? E talvez, por exemplo, nesse caso de guarda, eu já estou me questionando se você entende como algo que pode ser relativizado, aí a relativização no caso concreto, ela vai ser mais fácil. Você entende como uma regra proibitiva mais específica, que é o que sempre me pareceu, é isso que eu estou questionando aqui. Eu entendo como regra também, embora eu acho que ela é uma regra que tutela não o direito de privacidade, o princípio que estaria por trás, não é um princípio de proteção da privacidade, mas é um outro princípio, de direito da liberdade de comunicação sem a interferência de terceiros. Eu reconheço um direito autônomo, mas eu concordo que, aparentemente, a estrutura do inciso 12 não é uma estrutura de princípio, é uma estrutura de regra. Seria uma estrutura de princípio se eu dissesse é livre a comunicação por telefone, ponto. Eu poderia até dizer que o princípio envolvido não é a privacidade, é uma liberdade de comunicação telefônica, e esse dispositivo tinha a natureza de princípio. Eu concordo que a natureza, quando o próprio legislador já excepciona, etc., é uma natureza de regra. Mas o direito fundamental e o princípio que estaria por trás não é a privacidade. A estrutura da redação é mesmo de regra, mas se você pensar que ela protege um outro direito fundamental, aí fica um pouco mais fácil você relativizar, porque, assim, você pensa que é um direito fundamental que já está previsto no outro inciso, daquele mesmo artigo 5º, e que ele é especificado no 12. A regra fica mais forte. Eu acho que ela fica mais fechada, né? É isso que eu estou pensando aqui. São algumas coisas até que a gente tem que rever de teoria do direito, né? Essa questão de relativizar ou não uma regra constitucional, mas é uma coisa que eu não... É um tema sempre muito, muito interessante. Bom, a gente já passou bastante do nosso horário, eu não quero prender os que estão aí, mas só para não deixar de dar resposta, e na próxima aula a gente pode voltar a isso, mas o Vitor perguntou se esses elementos fortuitos descobertos sem relação com o fato investigado, né? Então, estou imaginando que a tua pergunta, Vitor, é o fortuito não conexo, fortuito sem relação. Se eles poderiam ser utilizados como uma nova notícia, crimes. Tem gente que diz que sim. Eu continuo com o mesmo incômodo que eu falei antes da investigação preventiva, né? A mim parece que eu estaria mais próximo de uma proibição de valoração absoluta, como falam os alemães. Eu não poderia usar para nada, nem como prova, nem como notícia crimes. Mas a gente sabe que se descobriu, você vai dar um jeito de investigar, né? Mas a mim, de novo, gera o mesmo incômodo dessa burla aí de limites. Tá bom, pessoal? Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Vamos terminar aqui, vocês devem ter outra coisa, até semana que vem, e aí na semana que vem a gente já divide os grupos, vocês mandando os e-mails, tá bom? Boa semana para todos. Semana que vem, Gustavo, pessoal. Vitor, Alexandre, boa semana para todos. Quer dizer, até sexta. Obrigado, Clarice, obrigado, professor. É verdade, Clarice, até sexta.